E aí, jogadores, tudo bem com vocês? Tudo legal, né? Aqui quem fala é o jogador número 2 e o vídeo de hoje é sobre a história de Red Dead Redemption. Red Dead Redemption é um jogo que se passa no ano de 1911, durante o declínio do Velho Oeste. Nessa época, a América estava começando a se urbanizar e os dias do Oeste sem lei estavam praticamente acabados. A história gira em torno de John Marston. John era integrante de um dos maiores bandos do país, a Gangue Vanderlyn. Mas o ex fora da lei Suspeito. busca uma vida totalmente nova, tentando deixar para trás sua amarga trajetória de crimes pelo oeste americano. E por qual motivo ele busca isso? Bem, é simples. Após ser deixado para morrer pela sua antiga gangue durante um assalto, John percebe que está na hora de mudar de vida. Então, com sua esposa e filho, ele abandona o bando e se muda para um pequeno rancho perto de Blackwater, para viver uma vida digna e tranquila. Entretanto, os agentes do governo do recém-estabelecido Federal Bureau, principalmente o agente Edgar Ross, Este elemento cara de pau. ameaça a liberdade de John e sua família. Sabendo da condição de antigo membro do bando Vanderlyn, os agentes do governo conseguem capturar a esposa e o filho de John para usar como reféns. E com essa situação toda, Marston é forçado a trabalhar como um caçador contratado, com o objetivo de eliminar ou capturar seus antigos companheiros de gangue. Sem escolhas, John parte para ajudar a lei do governo e com isso alcançar o perdão dos seus crimes que também foi prometido pelos agentes federais, caso ele traga os antigos membros da gangue para a justiça. Mas infelizmente ele terá que fazer isso de qualquer maneira, ou sua família pagará o preço final. E assim começa a história de Red Dead. John parte para achar o primeiro da lista, Bill Wilson. Mano, eu sei da peste. Mas capturá-lo não será muito fácil, pois Bill agora comanda sua própria gangue no esconderijo dentro do Fort Mercer. Marston, que está determinado em salvar sua família, vai até lá e tenta conversar com ele amigavelmente. Porém não dá muito certo, e no fim acaba sendo baleado e deixado para morrer ali mesmo. Ai, eu tô morrendo! Ai, eu tô falecendo! Algum tempo depois, a fazendeira Bonnie McFarlane encontra John ferido e resolve ajudá-lo. Ela leva Marston para se recuperar no rancho dela, que chama um médico para retirar a bala. Como agradecimentos pelos cuidados que Bonnie teve, John, enquanto se recupera, faz vários serviços pela fazenda e com o tempo, Marston se torna amigo do pai de McFarlane também. Já recuperado, John decide voltar para o foco de sua missão e parte para Armadillo. Por lá ele encontra o delegado federal Johnson, que está ainda à procura de certos bandidos que estão causando problemas naquela região. Marston pensa que talvez alguns desses indivíduos teriam alguma informação sobre Bill, então ele decide ajudar com outras intenções. Após seguir os rastros dos bandidos, John descobre que eles fazem parte da gangue de Bill. Como é que é? E justamente o encontra nessa região. Mas infelizmente na troca de tiros, Wilson acaba fugindo. No caminho de volta para Armadillo, Marston encontra o vigarista Wes Diggins, que está ferido no chão. E John o ajuda levando para um médico da cidade. E como agradecimento, Diggins se compromete a ajudar John de alguma forma a invadir o esconderijo de Bill. Mas como outro favor, o vigarista pede que Marston o ajude a vender remédios mais falsos do que nota de 3. Veio de avião. E após a ajuda, Diggins fala para John procurar um maluco do 7 na cidade, pois ele tem acesso livre ao esconderijo de Wilson. Marston procura Seth e o encontra. Eles conversam um pouco e após John cumprir alguns favores que ele pediu, Seth concorda em ajudar a invadir o forte. Com algum tempo na cidade, John conhece um alcoólatra chamado Irish, Pinga. que é um traficante de armas que conhece um lugar que está escondido uma arma que serviria para John na luta contra Bill. Como não seria nada fácil e após uma intensa troca de tiros, Marston consegue sair com a arma que irá ajudar na futura invasão. E finalmente John consegue tudo o que precisa para invadir o esconderijo de Bill. O plano consiste em Seth dar sinal de dentro do forte para Diggins, que entrará com a charrete. A metralhadora estará acoplada nela e o nosso querido John ficará escondido em um compartimento dentro da charrete. Enquanto Diggins faz sua apresentação enganadora do seu remédio milagroso, Marston abrirá o compartimento onde está escondido e atacará o bando de Wilson, de surpresa com a arma que ele roubou naquela invasão. No meio do ataque, o xerife entrará com seus homens e eles continuarão a baguncinha de Marston. O plano dá certo,
E depois de um certo tempo de confronto, Marston e o delegado Johnson conseguem eliminar a gangue de Bill, mas infelizmente descobrem que Wilson fugiu para o México, buscando a ajuda de Javier Escuela, antigo membro também da gangue Vanderline. Mas como nem tudo é ruim, o segundo da lista era justamente Escuela. Sabendo disso, a jornada de John acaba de ficar um pouco mais fácil. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Pois poderá pegar os dois de uma só vez no México. Chegando no México com a ajuda de Irish, ele conhece o lendário pistoleiro Landon Ricketts. John pergunta se Ricketts sabe de alguma informação sobre o Javier Escuela, mas o lendário pistoleiro diz que a única pessoa que pode saber um pouco a respeito dele é uma prisioneira chamada Luisa. Ela faz parte de um grupo de rebeldes que luta contra o governo do coronel Agustín Allende. John e Landon percorrem o caminho até Luisa, onde ela está presa e consegue soltá-la, mas infelizmente a única coisa que ela sabe é que alguns prisioneiros estavam falando que Javier Escuela rondava a região. Que merda, hein? John volta para sua busca no México e vai para a cidade de Escalheira. Chegando por lá, Marston conversa com o capitão de Santa e o coronel Agustín Allende. Eles falam para John que Escuela trabalha com os rebeldes, que não é muita verdade. Mentiroso! E dizem que o ajudaria Marston a encontrar Javier se ele ajudasse na luta contra os rebeldes. Depois de concluir certas missões, John percebe que apenas estava sendo usado pelos militares e que por mais que ajude de Santa, ele nunca dá alguma pista sobre Javier ou Bill. Ó, filha da eu não te dou essa desconfiança não, hein, mano? Então Marston decide seguir seu caminho e reencontra Luisa por acaso. Infelizmente ela teve sua casa queimada pelos militares por fazer parte dos rebeldes. E o seu noivo Abraham Reyes, que é líder dos rebeldes, foi ver o sol nascer quadrado. Dá uma cadeia. John decide ajudar Luisa e chegando no local onde Reyes está quase sendo executado, Marston elimina os militares ali presentes e liberta Abraham. Após mais algumas procuras pelo México, John encontra De Santa em uma de suas buscas. De Santa diz para Marston que conseguiu capturar Javier Escuela e que ele está sendo mantido preso em uma igreja por perto. Chegando no local, John cai em uma armadilha elaborada por De Santa, que o prende por ter ajudado os rebeldes. De Santa leva John para um local e coloca para ser executado. Quando Marston está quase sendo morto, Reyes, que é o líder dos rebeldes, aparece com o grupo e retribui o favor a John, o salvando de ser morto pelos militares. Além do mais, Marston e Abraham conseguem eliminar os inimigos que estão no local e depois partem em uma perseguição para capturar De Santa. Eles conseguem o alcançar e dão uma leve amassadinha na lataria dele, que logo falam onde que é o verdadeiro esconderijo de Javier, que no fim é mais uma mentira. Depois de mais algum tempo no México, Marston e os rebeldes recebem uma informação que Javier está escondido em um determinado local. O grupo parte em busca de Escuela, que o encontra, e após uma briga feia de piu-piu, John consegue capturar Javier e entrega ele aos agentes do governo. Mas nesse meio tempo de busca em que passou, a rebelião que estava acontecendo no México piorou e os rebeldes estão atacando Escalheira. John irá ajudar os rebeldes junto com o líder deles, Reyes. Ambos partem para a mansão do general Allende, que estava recebendo proteção de Bill Wilson. Após mais uma perseguição com tiros, Marston e Abraham conseguem finalmente alcançar os dois e passar o cerol nos dois inimigos. Wilson e Allende dando a vitória absoluta e o comando do México aos rebeldes. Obrigado, senhor! Sim! Mesmo assim, após toda essa jornada de John forçada pelos agentes Edgar Ross e Asher Fordham, ambos se recusam a libertar a família de Marston, pois afirmam que ele deverá seguir até a cidade de Blackwater para ajudá-los na caçada contra o último da lista, Dutch Vanderline, o líder da antiga gangue a qual John fazia parte. De volta aos Estados Unidos, Marston descobre que Dutch montou uma gangue enorme formada por simpatizantes da reserva indígena local. William Knifeman. John se junta a Ross, Fordham e um grupo de soldados do exército dos Estados Unidos em um ataque contra o esconderijo de Dutch.
Após muita, mas muita troca de tiros e perseguição, Marston consegue encurralar seu antigo parceiro de gangue em um penhasco. Dutch escolhe morrer do que perder a vida. Porém, antes de cometer tal ato, Van der Linde avisa que os agentes federais acharão outro monstro para justificar sua própria existência. Após cometer tal ato, Marston retorna para o local do começo da invasão e é finalmente liberado de seu acordo. Ele retorna para sua fazenda, reencontrando com sua esposa e com seu filho Jack, como também um antigo membro da gangue do Dutch, o Urkel. John passa a dedicar seu tempo no cuidado de sua família e da fazenda. Marston jura sempre manter sua família e ele longe da vida de fora da lei. Entretanto, como John não tem um minuto de paz nessa vida, Ross lidera um ataque surpresa contra o rancho com força de agentes federais e soldados do exército. Então rola o grande e último tiroteio do nosso querido John. Urkel acaba sendo morto no conflito. Marston percebe que tentar lutar o máximo possível para evitar os inimigos é perda de tempo, pois mesmo que consiga eliminar todos ali, sua família sempre irá ser perseguida por onde for. Então John dá um jeito de conseguir mais tempo e manda sua esposa e filho fugirem pelos fundos de casa a cavalo. Marston consegue se defender de várias ondas de atacantes inimigos e envia sua família para longe com segurança, porém fica para trás para impedir que alguém vá atrás de sua esposa e filho. Ele enfrenta os homens de Ross uma última vez e acaba sendo morto. Abigail, que é sua esposa, e Jack, que é seu filho, retornam após ouvir os últimos disparos, mas já era tarde demais. John Marston, o último membro da temida gangue de Dutch Van der Linde, estava morto. Mas fica aí, galerinha, o final é muito bom. O tempo avança 3 anos no futuro e o jovem Jack está agora com 19 anos. Ele observa o túmulo de sua mãe ao lado do seu pai. Sua mãe faleceu em 1914 devido a uma doença. Jack Marston se tornou um caçador de recompensa e após a morte de sua mãe, ele partiu em busca de Edgar Ross para vingar a morte de seu pai. Depois de um certo tempo de buscas, ele consegue encontrar Edgar caçando patos em um rio. Ele vai até Ross e diz que é filho de John Marston e o desafia para um duelo. E adivinha, ele finalmente consegue vingar a morte de seu pai, assim terminando o game de maneira honrosa. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.